começou a investigar o governador do Alagoas, o Paulo Dantas. Paulo Dantas, vamos lembrar, ele foi... Por que ele é governador do Alagoas, o Paulo Dantas? O Paulo Dantas, ele era deputado estadual. O governador, Renan Filho, era o Renan Filho, governador, eleito em 2 mandatos, tá? Com recorde de votos. O Renan Filho tinha um vice. O vice do Renan Filho se tornou prefeito de uma cidade em 2020, ganhou para a prefeitura e saiu. Então o Renan Filho ficou sem vice-governador. Só que agora ele concorreu ao Senado. Então temos lá no Senado o Renan Calheiros e o filho do Renan Calheiros. Os 3 senadores de Alagoas tem o Renan e o filho dele. Tá. Quando ele vai para o Senado, ocorreu um problema. Foi ali que o Arthur Lira cresceu o olhão. O Arthur Lira, que está recebendo grana como jamais imaginou na vida dele, foram 500 milhões de bolsolão para o Arthur Lira só em 2021. R$500 bilhão em emendas para um deputado só em um ano. Esse é o tamanho da grana que o Arthur Lira está metendo a mão. Ele ficou com o olhão, falou, opa, peraí, vai ficar sem governador Alagoas, porque o governador vai concorrer ao Senado, ele, no dia 1º de abril, ele é obrigado a renunciar. Ele renunciando, não tendo governador, entra alguém da Assembleia Legislativa, vai ter uma eleição lá, e aí um dos deputados se torna governador. O Arthur Lira tentou de tudo para que o candidato dele, que é o Cunha lá, quem é de Alagoas conhece, fosse eleito governador. Não conseguiu, ele perdeu na eleição indireta e o Paulo Dantas se tornou governador num mandato tampão, um mandato de 6 meses apenas. E não é assim, nossa, esse cara é o maior aliado. Não estava nem na chapa, não foi vice-governador nem nada. Tava lá, é o cara que do nada de deputado estadual virou governador. E aí virou candidato à reeleição. Ok. Aí, como ele, Renan Calheiros, estão apoiando o Lula e o Lula os está apoiando, até contra candidatos apoiados pelo Bolsonaro e pelo Arthur Lira, o que acontece? A parte bolsonarista da Polícia Federal começou a investigá-lo. E aí falaram, ele praticou rachadinha. E aí tem todos os indícios. Eu só consegui ter acesso ao que a grande mídia fala. E aí, o que a grande mídia fala parece muito com as matérias da Lava Jato, mas parece muito mesmo. E é isso que acendeu o alerta máximo no PT. E aí depois eles foram avisados de que vai ter mais. Isso é só a ponta do iceberg, é só o comecinho da perseguição que vai ter nas próximas semanas, ou que pode ter. A gente denunciando, quanto mais a gente denunciar, menor a chance de socorrer, maior a chance de que alguém consiga intervir, seja nos bastidores, alguém do STF, ou seja mesmo pela lei, tá? Ou seja, por ações e tudo mais. Ok, aí o que acontece? A sala bolsonarista começou a investigá-lo por rachadinha. Aí olha só como parece com a Lava Jato. Pediram, o bolsonarista da Polícia Federal pediu o bloqueio de 54 milhões de bens dos envolvidos com a rachadinha do governador Paulo Dantas. Só que tem um problema. Essa rachadinha, 54 milhões é muita coisa. O Flávio Bolsonaro ficou fazendo rachadinha no gabinete dele por 12, 13 anos. Em 12 ou 13 anos, acharam do Flávio Bolsonaro 15 milhões. Para esse cara fazer 54 milhões, ia demorar um tempão. E olha que o Flávio Bolsonaro não fazia só rachadinha, eles tinham a prática da inteirinha, que é quando a pessoa pegava um tantinho assim do salário e ele ficava fazendo tudo. Ou, às vezes, a pessoa nem sabia que era contratada no gabinete dele e ele pegava tudo, ficava com o salário inteiro. Veja bem, era um esquema muito grande. Aí pedem o bloqueio de um valor muito superior. Eu lembro quando a Lava Jato, o Dallagnol pediu bloqueio de mais de 70 milhões do Lula. E aí o juiz, que era o juiz Bonat, tem até um áudio do Dallagnol que ele fala, o Bonat vestiu a camisa para nos ajudar. Pô, o juiz veste a camisa para ajudar o procurador, a acusação. É uma coisa de louco. Aí o juiz lavajatista que estava contra o Lula ali, provado pela Vaza Jato, deu. E aí saiu na mídia, bloquearam 70 milhões. Só que o Lula não tem 70 milhões. Como é que eles fizeram a conta dos 70 milhões? Eles pegaram muitos valores de coisas que não tinham nada a ver com o Lula, foram somando, não deu um valor muito alto, então eles multiplicaram para bloquear 70 milhões para dar manchete. A mesma coisa que fizeram em Alagoas. Pegaram aí, se a gente fizer tudo aquilo que pode ter sido, os salários totais do que a gente acha que foi, não sei o que, multiplicar e ainda achar que os outros também foram, aí dá 54. Igualzinho, para dar um valor gigantesco. Ok. Até aí, pô, peraí, parece que tem todo tipo de coisa lavajatista. Pediram a prisão do governador. A ministra da STJ, para isso ela não teve não, assim como a STJ também não teve para prender o Wilson Witzel, quando o afastaram também ilegalmente. O Wilson Witzel foi afastado ilegalmente do cargo. E não estou defendendo o Wilson Witzel, inclusive tem muitas provas dos crimes do Wilson Witzel. Do Paulo Dantas vão ter que aparecer depois, se tiverem. Mas do Witzel tinha, mas ele foi afastado só porque estava contra o Bolsonaro, ilegalmente afastado. Tá.
Aí olha só, eles pediram a prisão, a ministra do STJ não deu. Imagina, iam prender. Aí fizeram busca e apreensão em vários endereços, tudo mais, operação e afastaram o governador. Só tem um problema. A tal da rachadinha ocorreu entre 2019 a 2021. Ele se tornou governador em 2022, em abril de 2022. Por lei, ele não pode ser afastado do cargo por qualquer coisa que tenha acontecido antes dele ser governador. Então, se ele tivesse feito rachadinha desde os anos 80 até março de 2022, mesmo assim, mesmo com as provas, é a lei, ele não poderia ser afastado. Assim como o Bolsonaro não pode nem ser investigado pelas rachadinhas no gabinete do Jair Bolsonaro, que teve no gabinete do Bolsonaro. A filha do Queiroz lá praticamente confessa das rachadinhas. A filha do Queiroz, que era personal trainer lá de famosos, praticamente confessa. Ela não morava nem em Brasília e recebia o salário enquanto estava no Rio de Janeiro dando treinamento fitness para atores da Globo. Quer dizer, ela tinha o emprego dela, era bem sucedida no emprego dela, tinha clientes famosos, mas estava ganhando um extra ilegal. Não foi investigado porque ele é presidente, é antes do mandato. No caso de governador, pode investigar, mas não pode mandar afastar. Pode abrir CPI e tudo mais, pode a Assembleia Legislativa votar, tudo mais. Ok, mas não pode afastar por isso. A Bolsonaro afastou. Aí você fala, peraí. Ela comete a operação, não posso falar que foi ilegal. Se tinha lá tudo, ok. Mas a operação de uma coisa de 2019 a 2020, tem matérias que dizem até o fim de 2020, tem matérias que dizem até o mês de 2021. Mas, de qualquer maneira, por uma coisa de tempos atrás, você vai lá e faz uma operação de busca e apreensão entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Por que você não fez essa busca e apreensão quando começou a investigação em 2021? Por que não fez a busca e apreensão logo depois da eleição? Período eleitoral não pode ter isso. Não, fizeram. Fizeram busca e apreensão para quê? Para ver se ele cai nas pesquisas e o candidato do Arthur Lira ganha. É isso. Tá rolando muito dinheiro do Bolsolão para muita gente, para essa perseguição ocorrer. E aí, nesse contexto, isso aconteceu. A Folha de São Paulo está sendo atacada pelo Arthur Lira e pelo bolsonarismo. A Folha ganha milhões com o Datafolha. O Datafolha dá muito lucro para a Folha de São Paulo. Não faz só pesquisa presidencial, não. Faz pesquisa para um monte de empresa. Pesquisa qualitativa, quantitativa, tudo mais. Eles ganham muita grana. E aí o Arthur Lira está ameaçando fechar os institutos de pesquisa e eles têm maioria no Congresso para isso. Está rolando muito bolsolão para isso. E aí o que acontece? Para beneficiar diretamente o candidato do Arthur Lira, que é o cara que ganhou $500 milhão de bolsolão em um ano, que também é candidato do Bolsonaro por acaso, a Folha de São Paulo vai lá e dá na capa, o dia inteiro. Para você ter ideia, a tal da matéria, a matéria que mostrava que uma empresa ligada ao Bolsonaro ganhou mais de $1 bilhão em licitações fraudadas no governo Bolsonaro, ficou na capa do UOL por 7 horas. Ficou na capa da Folha por menos de 7 horas, porque eu lembro que ainda estava na capa do UOL, já estava nas pequenininhas da Folha. A notícia de que o governador foi afastado com apoiado por Lula, grandão, no título, ficou na capa do UOL mais de 12 horas, ficou na capa da Folha, aí eu não contei porque eu não entrei na Folha de manhã, mas ficou até o final do dia, quer dizer, para acusar o Lula, para beneficiar Bolsonaro e Arthur Lira. Por quê? Porque senão o Datafolha vai que é isso que o Arthur Lira quer fazer com institutos de pesquisa. Aproveitaram, para você ter ideia, o erro do Datafolha e do IPEC, antigo Ibope, em 2022, no primeiro turno, foi menor do que em 2018 e 2014. Você sabia disso? Erraram o Datafolha, errou o Bolsonaro por 7 pontos. O IPEC errou por 8. O Datafolha, em 2014, errou o Aécio no primeiro turno por 8 pontos. E o IPEC errou por 10. Foi um erro muito maior e você não viu esse ataque aos institutos de pesquisa porque não tinha o Bolsonaro. Aí, em 2018, erraram também. O Datafolha errou o Bolsonaro por 8 e o IPEC era Ibope, errou por 9 ou 10. Erraram muito mais do que esse ano. Virão mais se a gente não denunciar. Falou.